Olá! De acordo com o Anuário Fórum Brasileiro de Segurança Pública, edição 2019, 66.401 pessoas sofreram violência sexual em 2018, o maior número já registrado nestes 12 anos em que os dados são computados. Desse total, 81,8% das vítimas são do sexo feminino e 53,8% tinham até 13 anos de idade. A estatística é assustadora. A cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil. Diante dessa estatística, o Papo com Ela resolveu abrir espaço para debater o assunto. Hoje, vamos falar sobre como essas vítimas são afetadas psicologicamente depois de sofrida violência e também como funciona a mente dos agressores. Antes de começar o nosso bate-papo, a gente confere agora a reportagem feita por Júlia Graminho. A cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil. Levantamento do Ministério da Saúde aponta que o país registrou 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em 2018. É o maior número desde 2011, ano em que os agentes de saúde passaram a ter a obrigação de computar os atendimentos. De 2011 para cá, os números já somam mais de 177 mil notificações. Dentre os casos registrados em 2018 pelo Ministério da Saúde, 2/3 ocorreram dentro de casa. A cada 4 casos, em um deles, os abusadores faziam parte do círculo de amigos ou conhecidos da vítima. Em 23%, era o pai ou padrasto. Esta advogada, que preside a Comissão de Infância e Juventude da Ordem dos Advogados de Mato Grosso, diz que a violência sexual contra vulneráveis é o mais repudiável dos crimes e exige uma postura não apenas por parte das autoridades, mas de toda a sociedade no seu combate. Então, o abusador, ele terá essa penalidade no regime fechado. Agora, varia de acordo com cada situação. Por exemplo, se houver uma lesão grave, certo? Esse abusador ele pode pegar até 12 anos de prisão no regime fechado, certo? Se for menor de 14 anos, também aumenta a pena. Então, essa pena ela pode chegar até 30 anos de prisão, dependendo da situação da criança. Tatiane reforça também que a Constituição Federal preceituou responsabilidade simultânea e solidária da família, da sociedade e do Estado. Se você sabe que uma criança está sendo abusada, você pode entrar em contato com a Polícia Militar, entrar em contato com o Conselho Tutelar. Eles serão os primeiros que terão contato ali com essa situação. Eles estão na ponta exatamente para fazer esse filtro. Então, eles vão atrás de colher as informações, ver se realmente é verídica e está acontecendo. Estando acontecendo, essa criança é retirada do lar, né, pelo Conselho Tutelar, vai para uma casa-lar, e constatando, Júlia, que teve realmente o abuso sexual, essa mãe, se comprovar que essa mãe tinha conhecimento dos abusos, ela perde, né, o poder, o poder que nós falamos, ela perde sobre o seu filho, ela perde a guarda dessa criança, e essa criança ela pode ser destituída do poder familiar e ser colocada aí para adoção. Os danos sofridos pelas vítimas de abuso sexual e a exposição sensacionalista das vítimas agrava ainda mais a situação. Hoje, Mato Grosso tem um trabalho de escuta especializada. O depoimento da criança vítima é gravado e ouvido por todos os profissionais envolvidos em solucionar o caso. Vai gravar esse depoimento com a psicóloga, que é muito importante deixar claro que uma criança, a psicóloga que vai saber como abordar esse tema, que vai saber como conversar com ela, como tirar as informações necessárias para esse processo.
Então, ela terá esse depoimento, que chama depoimento especial, porém gravado. Então, ela não vai sofrer reiteradas vezes com tendo que se lembrar de tudo que aconteceu. A vítima também tem um cuidado especial. Há 15 anos, esta psicóloga trabalha com a temática. Atualmente, coordena a parte da psicologia de um programa de atendimento de crianças vítimas de violência sexual do Hospital Júlio Miller, referência em Mato Grosso nesses casos. Nós atendemos crianças a partir de 2 anos de idade até 12 anos. Mais de 90% dos casos acolhidos pelo programa são de crianças vítimas dentro do contexto familiar. Essas crianças, quando chegam, algumas delas falam abertamente sobre o abuso, identificando até quem é o que cometeu o abuso. Algumas crianças, às vezes, vêm com uma condição de que não conseguem nem entender o que é abuso. Né? Por quê? Porque o abuso ele também pode estar no contexto familiar, às vezes muito próximo de uma sedução, né? Principalmente das crianças maiores, de uma sedução onde a criança não percebe que aquilo é abuso. Aquilo é abuso para nós adultos que interpretamos aquilo como um abuso, mas a criança não percebe que aquilo é um abuso. Então, essa criança vai ser acompanhada em acompanhamento psicológico, ela vai fazer psicoterapia. Nós vamos atender até que haja necessidade mediante o que a criança vai apresentar de dificuldades e sintomas para lidar com a situação. Rosângela aconselha os pais e responsáveis a acreditar no que a criança está falando, quando ela verbalizar sobre o ocorrido. Quando tem essa condição de não acreditar na criança, a gente percebe que às vezes o abuso sexual ele se torna coadjuvante. Por quê? Porque a condição de não acreditar nela, muitas vezes a mãe abandona a criança. Eu falo porque isso a gente tem muitos casos. Abandona assim, fica com o padrasto, fica com tal pessoa e não acredita na criança. Esse abandono materno, às vezes, é pior, a gente observa emocionalmente, do que o próprio abuso. Né? Então, por mais que eu estou dizendo, pode parecer um absurdo eu falar que ele se torna coadjuvante, mas o não acreditar na criança, não dar voz à criança, é tão grave, às vezes muito mais grave do que o próprio abuso em si. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho, um instante só.